Então, nós vamos falar aqui sobre os 5 pilares, tá? Algumas pessoas aqui já falaram que são estratégias específicas, sim, a gente vai falar de estratégia, mas principalmente o que você precisa, simplesmente para poder dobrar o faturamento com a criofrequência. Eu vejo muitas pessoas trabalhando com a tecnologia e não conseguindo ter um resultado financeiro satisfatório. Muitas pessoas também conseguem um resultado satisfatório, mas morrem de trabalhar, né? E a intenção de trabalhar com alta tecnologia é justamente a gente conseguir dobrar o faturamento e diminuir a nossa jornada de trabalho para poder ter qualidade de vida, né, pessoal? Quem aqui é viciado em trabalhar e está trabalhando muito e quer dobrar o faturamento e diminuir a jornada de trabalho? Quem aí sonha com isso? Me conta. Dobrar o lucro e metade da jornada. O que vocês acham dessa ideia? A ideia toda aqui não é só você dobrar o faturamento, mas eu entregar para vocês ferramenta, tá? Para vocês conseguirem também ter qualidade de vida, ok? Aí, ó, Maria Salete falou assim, ó, não me conhece, um prazer, viu, Maria? Eu vou me apresentar, você vai me conhecer direitinho, tá? Eu trouxe a criofrequência para o Brasil, né? Então, quando eu falo, né, sobre a criofrequência, esses olhos brilham tanto assim, né? É justamente por causa disso, tá? Fui eu que fui responsável de trazer essa tecnologia aqui para o Brasil. Então, tenho muita experiência, tá? Para estar falando da criofrequência e vou ter um prazer muito grande aqui de tirar todas as dúvidas de vocês, não só dos 5 pilares que eu vou estar mostrando para vocês, mas também da tecnologia da criofrequência, tá bom? Então, Vanus, um sonho, bora para esse sonho então, né, pessoal? Vamos lá. Vou começar aqui contando para vocês sobre para quem que é esse webinário, né? Então, a Sublime, ela sempre deixou muito claro, né, que a minha empresa, que a gente trabalha com profissionais leais. Então, aqui não tem milagre. Eu não vou passar para vocês algo mágico, tá bom? Então, assim, quem já trabalha com a criofrequência vai gostar demais do conteúdo, mas para quem não trabalha com a criofrequência, tem a opção de locar a criofrequência. Muitas vezes, vocês estão chegando agora pela primeira vez, gostaram da ideia de entender sobre essa tecnologia, né? Vou ter o prazer de apresentar para vocês, mas para quem já trabalha com a criofrequência, muitas vezes se depararam trabalhando com outras tecnologias e não tendo os mesmos resultados e o cliente sempre querendo novidade, tá bom? Então, para vocês que trabalham com a criofrequência, vocês vão adorar esse webinário, tá? E para quem está com dificuldade aí com a concorrência desleal, tá bom? Esse webinário foi feito para você. Quem sonha em ser autoridade no assunto da criofrequência, fala assim, não, eu gosto do equipamento, eu tenho resultados bons, né? Mas eu percebo que eu não domino a tecnologia. Então, eu vou estar tendo a oportunidade de ajudar vocês aqui a ser autoridade em criofrequência, ok? E sem precisar baixar preço, tá? Quem aqui está tendo problema com a concorrência desleal? Conta para mim. Ô, Letícia, o que você está falando para mim aqui, que você não tem coragem para poder cobrar, eu escuto isso demais, já tem bastante tempo que a gente trabalha, tá? Com a criofrequência e dando os treinamentos, tá? E eu escuto isso demais, você vai ver que é muito tranquilo, tá? Vamos dizer assim que no finalzinho do webinário, você já vai ver a luz do fim do túnel, tá bom? E você vai entender como é possível. Ótimo. Então tá, pessoal, eu vou colocar aqui uma aluna nossa, tá? Essa aqui é a Priscila Long. A Priscila Long é criadora de uma das licenças que a gente tem aqui, que é o Drena Crio, tá? Que eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês mais no finalzinho. Primeiro a gente vai falar mais sobre os 5 pilares mesmo e a tecnologia, mas no finalzinho eu estou à disposição para poder tirar dúvidas de vocês sobre os licenciamentos também, tá? Então, aqui é um depoimento da Elisandra, tá bom? Nossa, ainda que a gente tenha essa técnica maravilhosa que você desenvolveu e nos auxilia muito. As clientes ficam muito satisfeitas. Diminui o edema, que muitas vezes é como você falou, elas pensam que é gordura, mas é
a retenção de líquido, né? Olha, eu posso dizer que o investimento que eu fiz em menos de um mês, eu já retirei ele, sabe? Eu mesma trabalho desde os 15 anos. Eu tô com 36, 37. E para mim foi jogar todo o meu conhecimento fora e começa do zero. A minha avaliação mudou. Hoje a cliente chega na estética e eu digo, vamos começar com Drenacryl. Então, pessoal, esse aí foi o depoimento da Elisandra. Não vou falar muito sobre o Drenacryl, que não é o tópico, mas tá? No finalzinho eu tiro todas as dúvidas de vocês. Nossa, vou colocar aqui o da Patrícia também, que eu acho super interessante, porque ela, né, teve a oportunidade de fazer as 3 licenças e vai contar um pouquinho para vocês da experiência dela. Licenciamentos de criolifting, criofocus e Drenacryl agora em janeiro de 2020. Mas mesmo com tão pouco tempo, posso dizer que meus atendimentos aumentaram em 100% e, consequentemente, os meus lucros. Hoje, eu consigo ver os meus pacientes, os meus clientes, de uma forma diferente. Eu consigo aplicar mais o desejo deles, as expectativas deles em relação ao seu corpo com a criofrequência, com os licenciamentos do Criofoco, Crioliftings e Drenacryl. Quando eu estou aplicando o Drenacryl, eu vejo a satisfação das minhas clientes com os resultados, que elas já faziam drenagem linfática comigo. O Criolifting, então, eu fico encantada e satisfeita pelos resultados imediatos durante a aplicação. Então, pessoal, isso aí são alguns depoimentos e eu quero muito, muito, muito ver o depoimento de vocês, tá? Então, assim, a minha grande razão de estar aqui hoje é justamente para conseguir fazer vocês otimizarem, além de ser perito em criofrequência, ver a felicidade no olho dos seus clientes, né? Eu estou vendo aqui, ó, a Selmi falando que não consegue muito resultado para gordura localizada. Selmi, eu vou te ajudar nesse webinário, tá? Eu vou te falar o que você deve fazer com esses clientes, tá bom? A gente vai ter um tópico aqui de avaliação, né, que são um dos pilares, e pode ficar tranquilo aqui que o que eu puder dar de conteúdo para vocês, eu vou dar, tá bom? E vocês realmente vão ver, tá? Que dá para a gente poder ter resultado até quando o cliente não está comprometido, tá bom? Então, assim, me conta aqui, de 10 clientes que vocês estão avaliando, quantos clientes estão comprometidos, não é verdade? Se a gente dependesse do cliente só fazer dieta e exercício para dar resultado, a gente estava perdido. Então, a gente precisa realmente entender o que a tecnologia propõe e a gente conseguir resultado, independente se o cliente está comprometido ou não, tá bom? Então, contam aí para mim. Como é que é o cliente de vocês? São clientes assim comprometidos ou não? Porque a gente tem protocolo e a gente consegue aplicar a criofrequência de várias maneiras, tá? Então, isso que é o mais interessante da criofrequência. Então, se você tem o cliente que está comprometido, você vai ter um protocolo específico para ele, para otimizar o resultado. E para o cliente que não está comprometido, a gente vai ter outra estratégia também, tá bom? Ótimo. Deu erro na conexão aí? Não. Então, tá. Então, ó, eu atendo com a criofrequência, desde outubro todas as clientes estão satisfeitas com resultados. Ótimo, Marielle. E me fala uma coisa, eles já estão satisfeitos com o resultado. Eu conheço várias pessoas que viraram para mim e falaram assim, André, eu não preciso mais de entender mais sobre a criofrequência, entendeu? E aí, depois que vê essas estratégias que eu vou estar explicando para vocês aqui, fala assim, Andréia, eu percebi que todos os resultados que eu tive até hoje, que são incríveis, não é nem 10% do que eu ainda vou ter. Então, eu quero que vocês realmente me contem no final, tá bom? Se realmente é essa sensação que vocês vão ter. Tem gente aqui que já tem experiência com a frequência, já tem resultado incrível, e eu quero ajudar vocês a ter outro patamar de resultado, tá? Tanto de resultado nos clientes, quanto também de resultado financeiro. Tá? E para quem está com dificuldade de ter resultado também, com certeza vão ter várias soluções aqui nesse webinário para vocês, tá bom? Então, tenha bastante dificuldade de clientes em terminar, isso me deixa
eu tinha bastante dificuldade aos clientes terminar, isso me deixa bastante chateada. Maria Isabel, depois você me conta direito que eu não entendi qual que foi a sua dificuldade, tá bom? Mas, enfim, pessoal, eu quero dar um recado para vocês. O webinário, tá? Como eu falei, não tem fórmula mágica, tá? Quem não tiver disposto aqui a trabalhar duro, tá bom? Vai ficar desmotivado com as estratégias que eu vou estar passando, tá? E quem não é leal com o cliente também vai ficar meio que decepcionado. Eu sempre falo que a gente tem uma missão, assim, muito importante, que é trazer autoestima para o cliente, né? E a questão da autoestima tá ligado ao sucesso do cliente em vários pilares na vida do cliente. Então, eu vejo que a gente tem uma missão muito linda, tá? E a gente precisa realmente ter essa motivação e essa vontade genuína de trazer isso para o cliente, tá bom? Então, assim, é isso que me motiva, essa missão me motiva muito, tá? E não tem como a gente conseguir um resultado verdadeiro e a longo prazo trabalhando de maneira desleal, tá bom? Então, assim, todas as estratégias que eu vou passar aqui para você funcionam, são testadas, mas realmente precisa de estar colocando em prática e trabalhando duro, tá bom? Então, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Andréia Almeida, eu sou percursora da Criofrequência. Tive a oportunidade de trazer essa maravilha para o Brasil, tá? Desenvolvi protocolos em mais de 40 países, né? E venho reinventando a Criofrequência. E como que eu consigo fazer isso, né? Abri a Sublime Med justamente por conta disso, que eu via profissionais assim leais, né? Motivados, que estudavam muito e sendo abafados pelo mercado desleal. E aí eu falei, não, gente, tem recurso, só que através do treinamento, só do treinamento oficial, eles não conseguiam ter resultado, e eu não tinha como ajudar. E essa sensação me incomodava demais, né? Foi aí que eu criei a Sublime Med para poder dar essa assessoria para vocês, né? Porque a gente precisa ir muito além do treinamento oficial que a empresa dá para a gente. Ele é importante, sim, tá? Mas a gente precisa de entender outras coisas, e é justamente isso que eu quero passar para vocês, tá? Eu sei o que é trabalhar com baixa tecnologia, eu sou daquela, gente, que comecei a trabalhar no fundo da minha casa, trabalhando com vácuo, com ultrassom, mas eu sempre fiquei ligada nessa questão aí de ler artigo, de dar o melhor para o meu cliente. Minha agenda realmente era lotada, só que eu não ganhava muito dinheiro, ele não era suficiente para mudar a realidade da minha família. Foi aí que eu vi a alta tecnologia, o potencial que tem a alta tecnologia para conseguir tanto ter resultados incríveis para o cliente, quanto também para poder sobrar um tempinho para a gente, né? E a gente se sentir mais valorizado também, tá? Então, assim, sou apaixonada com a alta tecnologia, sou apaixonada com a criofrequência, e realmente vou ter um prazer enorme de passar todo o meu conhecimento para vocês, ok? Então, vamos lá. Eu sempre falo que existem 2 tipos de profissionais, tá? E se eu falar alguma coisa aqui, gente, que sirva para vocês, tá? Não fiquem ofendidos, tá bom? Não é culpa de vocês. Mas o primeiro tipo, o que eu mais vejo, tá? São mais de 15 anos, né, trabalhando na área, eu fiquei mais de 6 anos que eu fiquei viajando o tempo todo, ficava 4 dias em casa e o restante só viajando. Então, eu conheço muita clínica, muita gente da área, e eu posso falar para vocês, mais de 90% é desse tipo aqui, apertador de botão, tá? Quer saber qual é o protocolo que tem que fazer, quer saber qual é o botão que tem que apertar no equipamento, sendo que isso é o menos importante, gente. É o menos importante. Por quê? A gente precisa entender o que o nosso cliente quer e o que a tecnologia nos proporciona, tá? Se a gente não conseguir entender nem a tecnologia, nem o nosso cliente, a gente vai ser apertador de botão, tá? E eu confesso para vocês que no meio de tantas tecnologias que existem no mercado, é muito complicado, né, para o profissional da estética conseguir dominar todas as tecnologias que existem, né? Então, hoje eu vou estar apresentando para vocês, né, toda a minha experiência com a frequência, as estratégias que eu utilizo, e eu acredito que vocês vão gostar bastante, tá bom? Para vocês conseguirem realmente pegar uma tecnologia
e conseguir entender que se vocês entenderem bastante uma tecnologia, não precisa comprar um monte de equipamento, né? Eu registrei várias licenças e eu consigo aplicar a criofrequência de várias maneiras, tá? E ter resultados diferentes. E acredite, gente, às vezes o cliente, ele acha que é outro equipamento, é muito interessante, tá? E aí você vê que você investe em conhecimento, em prática clínica, em entender o seu cliente e consegue se diferenciar do mercado, simplesmente, tá? Dominando a tecnologia e entendendo o que o seu cliente precisa, tá bom? Então, assim, quando você vai de acordo com a maioria, tá? O teu cliente, ele não vê muita diferença em você. Então, se você quer realmente ter autoridade, tá? Não quer ficar tão dependente aí de preço baixo, seu concorrente. A questão é o seguinte, se o seu cliente te troca, você tem que começar a analisar por que é que ele está te trocando. Entendeu? Muitas vezes ele está pedindo novidade, você está trazendo novidade para ele, mas muitas vezes o que ele quer realmente, você não está entregando, que é um acompanhamento, né? Que eu vou estar explicando para vocês toda a estratégia que a gente utiliza para a gente conseguir lotar a agenda, tá? Mesmo sem investir em várias tecnologias. Com uma tecnologia só, vamos dizer assim, né? Que é a criofrequência que eu vou estar mostrando para vocês, a gente já consegue um faturamento alto, tá? E consegue também tá aí surpreendendo o seu cliente, fidelizando o seu cliente, tá? E se destacando aí da concorrência, tá? A sua concorrência vai ficar irrelevante quando vocês colocarem o que eu tô colocando, o que eu vou falar para vocês aqui na prática, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Eu vou passar aqui, depois eu vou parar para mim poder responder algumas perguntas que eu tô vendo aqui no chat, tá ok? Tá? Então, assim, como eu falei para vocês, não é culpa de vocês, vamos dizer assim, quando a gente vai fazer um curso, quando a gente vai fazer até o treinamento mesmo oficial da criofrequência, né? Você pega um folder, né, do equipamento, você vai lá e vende criofrequência, né? E aí você está muito focado em mostrar para o cliente que você trouxe uma tecnologia diferente, você fica apaixonada pela tecnologia, e você já tem todos aqueles requisitos que eu falei para vocês, você é leal, você é empolgada, você estuda, você gosta de atender bem o seu cliente, só que a sua comunicação está toda em cima do equipamento, e não em cima do benefício, tá? E outra coisa que eu vejo, assim, muito, 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 é a questão do profissional da área de estética, né, da área de saúde, não investir em marketing, não investir em cursos de vendas, não investir em estratégia de marketing, tá? E eu trouxe tudo isso para vocês, porque é justamente isso que vai completar todos aqueles requisitos que já são essenciais para vocês. Então, assim, precisa sim de ser um profissional bom, leal, tudo bem, mas também precisa de ter estratégia de marketing, precisa entender como que você consegue avaliar o cliente e rápido você consegue criar conexão com esse cliente, tá? Então, assim, eu fiz muita coisa através não estudando, muitas vezes eu fazia curso de vendas, mas eu não sabia sobre gatilhos mentais, depois é que eu comecei a entender o que eram os gatilhos mentais, e só veio agregar para mim, e estudo até hoje, né, porque eu percebi o quê? Muitas vezes, quando você faz pelo instinto, hora você acerta, hora você não acerta, né, e quando você faz depois, com toda a técnica, fica muito mais claro e muito mais rápido de você acertar. Então, vamos dizer assim, o que eu demorei anos, gente, o que eu demorei 15 anos para conseguir descobrir, para chegar no patamar, hoje eu vejo profissionais começando agora, com 3 meses, tendo resultados incríveis, que eu demorei muito tempo para ter, tá bom? Então, realmente, todas essas estratégias que eu vou mostrar para vocês aqui são atalhos, tá? Que hoje os profissionais têm condição de estar utilizando, porque toda a informação e tudo, quem me conhece aqui sabe, gente, tudo que eu aprendo, principalmente através das mentorias, né? A gente sempre está passando para vocês, a gente não guarda informação nenhuma, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa aqui, tá? Que eu coloquei os tópicos aqui. Toda vez que um cliente ele reclama alguma coisa, tá? De gordura localizada, por exemplo, muitas vezes é avaliado só a área,
tá? E faz uma grande diferença a gente entender de harmonização facial e corporal, tá bom? Então, olhar o cliente como um todo, eu vou estar explicando para vocês o tanto que isso faz a diferença. Muito, muito mesmo, tá bom? Isso já começa, a avaliação sua já começa a ficar completamente diferente. É como vocês viram no testemunho, né? Da Elisandra. Ela falou assim, olha, eu peguei tudo que eu sabia e joguei fora. Na verdade, não é que vocês vão jogar fora tudo que vocês sabem, vocês vão aproveitar tudo que vocês sabem. Só que vocês vão ressignificar muita coisa, tá bom? Porque a prática clínica que eu tenho, que a Priscila tem, que a gente vai passar para vocês, tá? Que a gente passa durante os tratamentos, realmente elas não são difíceis. E é o que dá resultado. Então, assim, muitas vezes eu vejo profissionais da área até complicando demais e por isso que não tem resultado, tá bom? Então, são técnicas simples, tá bom? Que fazem total diferença. Então, vamos lá. Então, é por isso que eu estou fazendo esse webinário, para poder passar todas essas informações para você, tá? Então, se vocês são leais aí com o cliente, querem cobrar um preço justo, se sentirem valorizadas, a hora é essa, tá bom? Quem aqui, gente, teve uma pessoa que já falou comigo aqui que tem dificuldade com preço. Me coloca aqui no chat qual que é a maior dificuldade de vocês, tá? É com o preço da sessão ou é com o resultado? Coloca para mim. Eu tenho mais dificuldade com o preço, eu tenho mais dificuldade com o resultado, ou eu tenho dificuldade com as duas coisas. Coloca aí para mim entender um pouquinho de vocês. O Tiago, lembro, sim. O Tiago, Guzmão, quando eu fui lá na clínica, foi quando eu comecei a tentar para a questão do Instagram, né? Eu fiquei impressionada com a quantidade de gente que já estava falando com a criofrequência, e isso eram 300 e poucas notificações, né? Não sei o ano, Tiago, que ano que eu fui aí entregar essa máquina para você, hein? Era o quê? 2015, por aí? Depois disso, se a gente colocar a hashtag criofrequência, quantas, né? Quantas notificações a gente já tem? Então, assim, eu fico muito feliz de ver como que essa tecnologia fez a diferença na vida de várias pessoas, né? Então, tá aqui, ó. Caroline fala que é o resultado, Ana, resultado. Beleza, Marisa, resultado. Ótimo. Agora, me fala uma coisa, gente, todo mundo aí que está falando resultado com a criofrequência, está todo mundo entendendo que é a criofrequência da Body Health, né? Nós vamos falar sobre isso, tá? Tem alguém aqui que não usa a criofrequência da Body Health? Não tem problema nenhum, tá? Pode continuar do amidário, mas eu preciso entender, inclusive eu já tive licenciadas que eu cheguei a falar, olha, se você trabalha com outra criofrequência, pode fazer o licenciamento, você não vai poder usar o nome das licenças, porque você não vai ter o mesmo resultado. Você vai aproveitar muito o conteúdo, e eu te desafio a alocar a criofrequência para você poder ver o resultado. E realmente elas viram que o resultado é completamente diferente, tá? Então, tá aí, ó, as duas, isso, 2015, isso mesmo, Thiago, ótimo. Com preço, os dois, ótimo, gente. Então, vamos lá agora para os 5 pilares que fazem você dobrar o faturamento. Então, quem aí está com dificuldade no resultado, vocês me aguardem um pouquinho, que eu vou poder ajudar vocês mais no finalzinho. Eu agora vou falar mais sobre a questão de dobrar o faturamento com a criofrequência, tá? Mas eu prometo que o que eu puder mostrar para vocês em questão de resultado, ajudar vocês, eu ajudo também, tá bom, Roseli? Beleza. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro pilar, gente? É usar alta tecnologia. Quando a gente utiliza a alta tecnologia, a gente consegue mais resultado em menos tempo. E quando eu falo da criofrequência da Body Health, não é porque eu trouxe a tecnologia para o Brasil, não, tá bom? Mas ela é completamente diferente das outras criofrequências que usam o nome criofrequência, mas que não tem a mesma tecnologia. Então, assim, eu tive vários clientes que têm a criofrequência de outra marca que também tem a da Body Health, né? Enfim, são resultados completamente diferentes, tá? Se alguém já teve alguma experiência assim, pode estar me falando também. Agora, eu não quero deixar ninguém aqui desanimado. Quem não tem a criofrequência da Body Health,
e a gente já teve experiência de pessoas assim, até que nem conhecia a tecnologia, começou locando, tá? Então, vocês podem pegar todas as estratégias que eu vou estar passando para vocês aqui e colocar em prática locando o equipamento, tá? Trazendo um diferencial dessa forma, tá? Inclusive, a maioria das nossas clientes, elas trabalham com locação, tá? Eu acho que uns 40% elas têm o equipamento na clínica, mas mais da metade realmente locam o equipamento, tá bom? E tiveram oportunidade, através da alta tecnologia, de se diferenciar, tá bom? E de realmente mudar a toda a estratégia comercial, porque o que eu falo? Vocês, muitas vezes, quando trabalham com a locação, vocês fazem a conta só do dia da locação, né? E muitas vezes a gente precisa de ter um pouquinho de paciência quando a gente pensa numa estratégia de negócio, né? Quando você vira perita numa tecnologia, o cliente atravessa a cidade para poder fazer aquele tratamento com você, aí você, no outro mês, você não loca, ela vai ficar muito chateada. E muitas vezes aquele cliente que atravessou a cidade para poder fazer com você, ela criou uma conexão de uma tal maneira que tudo que você oferecer para ela, limpeza de pele, massagem, tudo, drenagem, tudo ela vai fazer, depilação a laser, né, tudo ela vai fazer, tá? Ela acaba se fidelizando a você também. Então, o lucro, muitas vezes, vem em cima disso. Eu falo que quem vira perito em criofrequência acaba colocando o aluguel da criofrequência como se fosse água, luz, telefone, e coloca o aluguel da criofrequência, até conseguir ter a sua. O que eu, graças a Deus, tive o privilégio de ver várias licenciadas, né, fazerem também, tá bom? Aumentou o faturamento, não adianta você querer locar a criofrequência toda semana, muitas vezes já é interessante você ter, né? Até umas 2 vezes aí no mês, ainda a locação é interessante, mas depois que você viu, você pega aí uma tecnologia que está desde 2012 no mercado, né? E até hoje eu nunca encontrei nada, gente, eu viajo muito, tá? Eu sou ainda responsável pela parte de pesquisa da empresa, de tecnologia, e eu até hoje eu nunca encontrei nada parecido com a criofrequência, tá? Então, assim, é uma tecnologia muito interessante para ter na clínica. Quem não tem condição de ter na clínica, como eu falei, pode locar, tá? Antes da gente falar da criofrequência, eu quero explanar um pouquinho para vocês sobre radiofrequência e tirar um pouquinho das dúvidas para vocês em relação a bipolar, tripolar, quadripolar, monopolar, porque eu vou estar falando esses termos aqui, e se vocês tiverem dúvida ainda em relação a isso, tá? Muitas vezes vocês não vão conseguir entender, tá bom? Então, por exemplo, o Drenacrio, que foi citado no início, a gente precisa pegar ponto neuromotor. Então, como que você consegue pegar ponto neuromotor se você não tem uma tecnologia que age profundamente, né? Então, através da monopolar, ela fecha circuito com a placa e a gente consegue ter uma ação bem profunda, tá bom? Quando a gente fala de uma ação profunda, a gente também fala de uma concentração de energia na hipoderme muito maior. Isso porque o tecido adiposo, ele absorve 4 vezes mais energia do que qualquer outro tecido, tá bom? E aí vocês vão entender o porquê que isso é tão importante nos resultados, tá? Muitas vezes, só com as dicas que eu tô dando para vocês aqui, vocês vão conseguir programar o equipamento de maneira diferente, já mudar a maneira de avaliar, tá? Em relação a bipolar, você tem aquela radiofrequência normal, né, de 2 polos, que vai fechar circuito paralelo, você vai ter uma concentração de energia bacana, mas a tripolar é 3 vezes mais, né? Você tem 3 arcos simultâneos. E aí você vai ter a quadripolar, que são arcos cruzados, e a multipolar, que são arcos cruzados. Quando você tem arcos cruzados, você tem um acúmulo de energia muito maior, tá? E quando a gente fala de radiofrequência, a gente tem que entender de efeito Joule, tá? O efeito Joule é o principal efeito de qualquer radiofrequência. A gente precisa entender que a quantidade de calor, tá? Ela depende de uma variável, que existe uma fórmula, né? Então, você tem ali quantidade de calor igual a intensidade da corrente ao quadrado, vezes T, que é o tempo, né? E tem a resistência do tecido. Então, quem trabalha com radiofrequência há mais tempo aqui, pode falar comigo. Se você aplicar mais tempo, você vai ter um resultado melhor. Mas muitas vezes o cliente,
ele não tem esse tempo, ele quer mais resultado em menos tempo. Então, o que a gente faz? A gente aumenta a concentração de energia no tecido. E como que a gente consegue fazer isso? Usando uma tecnologia que é capaz de criar um campo eletromagnético maior. Tá aí, né, para vocês conseguirem entender o porquê que a multipolar é a última em tecnologia de radiofrequência, e vocês vão entender o porquê da monopolar, que é para poder trabalhar o colágeno mais profundo e também a gordura localizada, tá bom? O colágeno estrutural que a gente vai estar falando mais, tá? Então, até aqui tudo bem, pessoal? Eu posso prosseguir? Que aí agora a gente vai entrar na tecnologia da criofrequência. Tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí a Letícia fala que sempre tem resultado desde a primeira sessão. Realmente, Letícia, a gente consegue resultado desde a primeira sessão com a criofrequência, mas o mais importante é a gente conseguir não só ter resultado nas primeiras aplicações, sabe? Mas conseguir também evoluir esse resultado, que é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, muitas vezes, a gente faz o treinamento oficial e a gente já indica logo 8 sessões, por exemplo, de criofrequência. Eu gosto muito de aplicar 4 sessões, aí eu avalio, para depois eu ver de que forma que eu vou aplicar a criofrequência, que eu vou conseguir evoluir com aquele resultado. Porque existem várias formas de aplicar, vocês acreditam nisso? Tem várias formas de aplicar. Quem aqui já conhece mais de uma forma de aplicar a criofrequência? Pelo menos umas 2 formas aí, e já viu que é diferente? Conta aqui para mim. Ó, Viviane fala que trabalha com Axel, da Fismatec, né? Então, é o seguinte, você trabalha com uma radiofrequência bipolar e monopolar, que não trabalha simultaneamente, tá? Então, se você for olhar aqui, ó, você vai trabalhar com uma bipolar, que vai ter um campo eletromagnético mais restrito, não vai acumular tanta energia, e a monopolar, tá? Com menos potência também, e isso de maneira separada. Então, o campo eletromagnético que vai ser formado vai ser muito menor, tá? Quando você fala em colocar uma monopolar e uma multipolar ao mesmo tempo, você está falando ainda trabalhando de maneira simultânea, você está falando de muita energia, muita concentração de energia. Quando você trabalha com uma radiofrequência normal, né, se você pegar aí o Axel, muitas vezes ela acaba aquecendo, você está ali fazendo o tratamento, e aí o sistema de resfriamento não é tão alto, aí você acaba sentindo o aquecimento. Quando você sente o aquecimento e o cliente fica assim, ai, tá quente, ai, tá quente, ai, tá quente, isso te impede de acumular uma quantidade de energia que transformam os resultados, entendeu? Então, assim, todo o segredo da criofrequência está nessa ação simultânea do multi mais o mono. Então, realmente, se você não tem uma tecnologia que utiliza o multi mais o mono, você não consegue entender quais são os resultados que você poderia proporcionar para o seu cliente ainda. Então, eu sugiro você realmente locar a criofrequência da Body Health para colocar em prova o que eu vou estar falando para vocês, tá bom? Inclusive, gente, eu já peguei cliente, assim, que no início, né, quando começou a surgir esse negócio, assim, de outras, eu já não ligo, tá? Que eu sei que é questão de mercado mesmo, né? E hoje mesmo eu oriento os meus mentorados a nem usar o nome criofrequência, para vocês terem uma noção. Eu amo a tecnologia, mas eu incentivo muito dentro da estratégia de marketing eles colocarem o próprio nome da tecnologia, ou então de utilizar as licenças, né? E aí, o que acontece? A gente já sabe, de um lado, com uma outra criofrequência, e do outro lado, com a da Body Health. O resultado é completamente diferente. Eu tenho N testemunhos assim, tá? E se vocês quiserem, depois eu posso mostrar, a gente fez até live de clientes que fizeram os testes, tá bom? E conseguiram comprovar, tá? Então, assim, mais importante, gente, o mais importante é o nosso cliente ficar satisfeito. Então, muitas vezes a gente fica procurando, tá, uma alternativa mais barata e priva o nosso cliente de ter uma experiência única com o resultado. Então, assim, nunca o mais barato vai ser o melhor,
tá? Com certeza. Então, existe uma explicação para você poder ter uma tecnologia que realmente revolucionou o mercado e até hoje nunca conseguiu ser copiado, tá bom? Então, vamos lá. Então, você tem aqui a ação simultânea do multipolar mais o monopolar que está aqui no central, tá bom? Fora isso, você tem esse sistema de crio que, gente, é as pastilhas de Peltier igual para criolipólise, tá? Então, assim, são grandes, é do diâmetro do aplicador e gela muito, gela bastante. E esse encontro do frio com o calor, tá? Máximo, é que vai dar o choque térmico e vai conseguir resultados, assim, incríveis, tá bom? Então, aqui a gente, fora isso, dessa ação simultânea, você também tem uma ação mix. O que é essa ação mix? Muitas vezes você vê que a ação da radiofrequência até a derme, ela não é suficiente. E aí você tem também a tecnologia mix e a low, que vai estar alternando essa frequência, tá bom? Essa tecnologia mix não foi a Body Health que desenvolveu, não, gente. Eu tenho que contar a verdade para vocês, tá? Foi uma outra radiofrequência que desenvolveu, mas isso foi aderido em várias tecnologias. A última tecnologia que eu vi aderindo a essa tecnologia mix aqui foi o Vela Shape 3, que aí o grande diferencial do 2x3 era justamente ter essa ação simultânea de várias frequências ao mesmo tempo. Isso você tem vários benefícios no mercado, tá? Principalmente na parte do acúmulo de energia homogêneo, não só nessa forma de aplicação e por causa do frio, mas também nas camadas, tá? Vai ajudar também no metabolismo, enfim, num monte de coisa, tá bom? Então, aqui eu tenho um osciloscópio mostrando como que é essa ação de frequência. Vou colocar aqui para vocês, tá? High. Aqui é a frequência high, que é a nível derme. Médio. Low. E mix. Mediano. Ó, já estou vendo aqui, ó, a Ellen me perguntando, para flacidez, qual é a melhor forma? Vou contar, tá bom? Pode deixar que no final eu vou dar o e-book de gatilhos mentais que eu prometi. Para quem é cliente, né? Eu prometi um manual lucrativo. Tudo que eu prometo, gente, eu cumpro, tá? Estou tranquila aqui em relação ao horário, então... Só que eu vou primeiro falar sobre os pilares, então a gente está no primeiro pilar ainda, que eu estou explicando a tecnologia, tá? Então, não tenho condição de passar para vocês um protocolo específico para flacidez, tá? Mas eu já vou te dar um spoiler, que muita gente erra na avaliação da flacidez e nessa estratégia de trabalhar só superficial. Tem gente que olha assim, eu vou trabalhar a flacidez e coloca só o high, por exemplo. Tá? Ou só a multipolar, não coloca a monopolar, porque acredita que a monopolar é só para gordura. Hoje eu vou estar aí colocando várias informações para vocês conseguirem entender o porquê que os resultados dos nossos clientes, os meus resultados, são tão incríveis assim. Porque a gente domina a tecnologia e consegue entender o que é preciso fazer para o cliente ter resultado, tá bom? Então, muitas vezes, para flacidez, eu vou falar para você aqui que em 100% das vezes eu utilizo multi mais mono e tem sim uma estratégia para você aplicar a criofrequência para ter mais resultado para flacidez. Muitas vezes não tem a ver com a programação, mas sim a maneira de aplicar, tá bom? Então, vamos lá. Tudo bem, gente? Sobre o primeiro pilar, vamos para o segundo pilar? Dominar os protocolos oficiais. Quem vê a gente falando de DrenaCrio, de CrioFocus, de CrioLifting, né? E dessa maneira de reinventar a criofrequência e de alguns raciocínios clínicos avançados, já fica logo querendo pular a etapa de dominar os protocolos oficiais. Então, assim, os protocolos oficiais, gente, eles são 4, tá? São 4 protocolos que você realmente precisa de dominar. Por quê? Se você não dominar nele, você não consegue ter o raciocínio clínico mais avançado, tá? E aí você vai fazer o DrenaCrio, o CrioFocus e o CrioLifting igual o primeiro grupo que eu falei para vocês, como apertador de botão, e não é isso que eu quero para vocês, tá? É conseguir usar os esquemas, usar toda essa facilidade que a gente tem quando a gente tem um protocolo, né, já testado, já comprovado, com esquema, tem toda essa facilidade, tudo bem, mas eu preciso entender
que todas essas licenças, todas essas maneiras diferentes de aplicar a criofrequência, ela veio da base da divisão de tempo dos protocolos oficiais, tá? Então, eu preciso entender questão de intervalo, de como que faz a divisão de tempo, tá bom? Uma vez que eu entendo como que eu divido o tempo da criofrequência e quando que eu tenho que fazer 4 minutos, quando que eu tenho que fazer 2, quando que eu dou 8 passadas, tá? E aí sim você consegue ali entender os raciocínios clínicos mais avançados, o porquê que eles dão mais resultado e quando que você vai indicar um ou outro, tá bom? Então, tá ok, pessoal? Multiplica os pontos de aplicação de 25 aí. Já tem gente já dando spoiler aí do Raime Fu. Estão se ajudando aí no chat, tá beleza? Mas olha, gente, eu falo para vocês que eu tenho muito conteúdo da Sublime. Quem tiver dúvida sobre o Raime Fu, no finalzinho, procura, me fala, que aí a gente tem várias lives, tem vários conteúdos específicos do Raime Fu. Aqui eu vou estar falando mais da criofrequência, tá bom? Mas a criofrequência ela é composta também pelo Raime Fu, que tem uma pessoa perguntando aqui, exatamente. E a gente explica tudo, não só a criofrequência, mas também o Raime Fu. Mas hoje eu vou estar falando só da criofrequência. Mas quem quiser mais conteúdo do Raime Fu, é só me pedir que eu mando para vocês, tá bom? A gente tem bastante conteúdo. Então, aqui, tá? Mais exemplos aqui de todas as áreas que aplica a criofrequência, e todas elas a gente precisa de estar usando a mesma regra. Que regra que é essa, gente? 4 minutos causa apoptose, 2 minutos, né, por área do aplicador, é lipólise e neocolagênese, tá? E para você fazer uma concentração máxima de energia, é você trabalhar 4 vezes o tamanho do aplicador, tá bom? E 8 passadas lentas equivale a 10 minutos de radiofrequência. Com essas informações, tá? Você consegue desenhar todo o corpo do cliente, tá bom? Muitas vezes aqui, olha para você ver, ó, eu tenho aqui um exemplo para dar para vocês. Você tem aqui a gordura subglútea, que aqui foi colocado o tempo de 4 minutos, e muitas vezes o posterior aqui, ó, você não teria necessidade de ficar muito tempo. Aí você vai ter... Pode ficar 1 minuto, pode ficar as 8 passadas, ou pode ficar 2 minutos. Isso vai de acordo com a avaliação, né, que você fez no seu cliente. Mas aqui está claro que no posterior você não vai utilizar a placa, porque não é interessante eu trabalhar a gordura profunda aqui, mas é interessante eu trabalhar a gordura profunda aqui na bananinha, até para mim poder fazer, para colar o tecido e o bumbum levantar. Muita gente acha que se trabalhar essa gordurinha aqui, ó, subglútea, bumbum cai. Não, né? Na verdade, até levanta. É o que eu falo também para essa região. Se você trabalha o multi mais mono aqui, pessoal, o que vai acontecer? Vai projetar aqui. E quem entende de harmonização, sabe o tanto que é importante a gente projetar aqui, suspender aqui, encurtar aqui, né? Porque com o tempo é como se a gente fosse derretendo, né? A gente vai ganhando uns voluminhos, né? Onde a gente nunca teve, tá? E vai perdendo em algumas regiões, tá? Por isso que entender de harmonização e ver o cliente como um todo faz toda a diferença na hora de você pegar a criofrequência e modelar o seu cliente, tá bom? Aí, ó, esses gatilhos mentais, Roseli, é um e-book que eu vou estar dando para vocês no finalzinho. Quem ficar no final é só escrever aí para a minha equipe, eu quero o e-book que a minha equipe vai estar mandando para vocês, tá? Escrevendo todos os gatilhos mentais que a gente utiliza na avaliação e dando exemplos práticos de como que você faz isso. E para quem já é cliente, fora os gatilhos mentais também, tem a parte do manual lucrativo, né? Que é a parte de desenvolvendo você, mais coisas sobre avaliação, enfim. É um curso, né? O manual lucrativo é um curso, e para quem já é cliente, eu prometi que eu ia dar no final, e promessa é dívida, eu vou estar dando sim. É só colocar o nome completo, que minha equipe vai estar vendo qual é o curso que vocês estão matriculados e vai estar dando esse novo curso para vocês, tá bom? Que não está falando de criofrequência, mas que vai ajudar demais a vocês entenderem tudo isso aqui que eu estou colocando para vocês, explicando para vocês aqui hoje, tá bom? Vamos lá para o terceiro pilar, tá? O terceiro pilar é a avaliação, pessoal. Se a gente não conseguir fazer uma boa avaliação, a gente vai perder todo o foco do resultado no cliente, tá? Então, não adianta você entender tudo, você leu tudo sobre criofrequência,
mas você não consegue distinguir, por exemplo, né, um edema de gordura localizada e colágeno estrutural, muitas vezes você nunca nem ouviu falar. Me conta aqui, quem aqui nunca ouviu falar de colágeno estrutural, tá? Ou então coloca assim para mim, assim, ó, eu conheço colágeno estrutural, mas eu não sei avaliar. Que aí, na medida do possível aqui, todas as informações eu vou passar para vocês aqui, tá? Mas, gente, aquilo que eu falei para vocês, pensa o seguinte, depois da água, gente, a gente é colágeno, então eu coloquei até essa informação aqui para ficar mais fácil aqui para vocês, ó. Então, depois da água, a gente sabe que a onda eletromagnética interage principalmente com a água, tá? Por isso que esse atrito de íons, ele vai gerar o calor, que é o calor por conversão, né? Então, eu não expliquei tudo para vocês sobre radiofrequência, só quis explicar só aquela questão do múltiplo mais mono mesmo, tá? Mas quem não entender sobre radiofrequência pode ficar tranquilo, que a gente também tem bastante conteúdo em relação a isso. O que eu quero que vocês entendam, pessoal? Que quando você olha um volume e o cliente vira assim e fala assim, eu não aguento mais essa gordura localizada, vocês vão ter que entender se realmente aquele volume é gordura localizada. Olha aqui, ó, você tem a célula de gordura e isso aqui tudo é colágeno, tá? Colágeno entre o tecido adiposo e líquido entre o tecido adiposo, tá? E aí, você faz a primeira sessão de criofrequência, ela age em tudo, ela age no colágeno estrutural, tá? Ela vai agir também na gordura localizada, vai fazer a apoptose, vai fazer a neocolagênese, aí você fica feliz da vida e tal, que o resultado tá incrível, porque muitas vezes você não tem muita técnica para aplicar, mas tá dando resultado, né? Só que aí, o resultado não evolui, você não consegue evoluir com o resultado. Aí você vai e resolve trocar de tecnologia ou indicar outra coisa para o cliente, ou então fica desmotivado, sem entender o que é que está acontecendo, tá? E aí eu te falo, a gente cria formas diferentes de aplicar a criofrequência para a gente conseguir otimizar o resultado para cada coisa. Então, se você avaliou e viu que é mais edema, então, a gente tem uma maneira específica de aplicar a criofrequência com resultado sistêmico que vai ter foco no edema, tá? Se você avaliou e viu que é colágeno estrutural, a gente tem uma maneira de aplicar a criofrequência que vai dar mais resultado voltado para o remodelamento tridimensional, para o colágeno estrutural. Ah, não, é gordura localizada, o meu cliente está comprometido. Então, a gente tem aí o CrioFox, por exemplo, que é uma maneira de você aplicar, fazendo até um sanduíche. Depois, no finalzinho, eu posso explicar para vocês melhor. E aí, a gente utiliza o Raimifu junto com a criofrequência numa estratégia acumulando o máximo de energia possível e destruindo a gordura localizada, que todo mundo é serial killer de gordura localizada, né? Da melhor forma possível, mas aí o cliente tem que estar ajudando. Então, assim, essas duas formas do colágeno estrutural, tá vendo? E do edema, você consegue resultados incríveis. O cliente vai achar que a gordura localizada sumiu, mas na verdade não era gordura localizada. Quantas pessoas passaram a ver que o flanco estava aumentando, né? E muitas vezes é o peso que está acontecendo aqui no intercostal, é que está aumentando o volume do flanco, né? Muitas vezes percebe que a gordura abdominal está aumentando. Então, não, muitas vezes não é a gordura, muitas vezes é esse colágeno estrutural. Imagina o seguinte, gente, é como, pensa numa parede, tá? Pensa aqui, ó, tô aqui nessa parede aqui, imagina os tijolos. Aí você tá aqui só pensando no derme acima, tá? Tá ali rebocando, pintando, cuidando da parede, tá? Só que o cimento entre os tijolos, ele tá diminuindo a ponto de desmoronar. Aí você vê o volume, não tem nada a ver com o tamanho dos tijolos, tá? E ainda acha que o problema todo não tem a ver com colágeno. Então, eu sei que a criofrequência faz apoptose, é uma tecnologia excelente para gordura localizada, mas a gente não é só isso, é principalmente a gente conseguir trabalhar esse colágeno estrutural, tá? Que com certeza, isso aí é certeza que o cliente ele vai precisar. Depois dos 25 anos, todo mundo perde colágeno, entendeu? E aí você começa a ter uma tecnologia, e se você conseguir entender sobre harmonização e sobre colágeno estrutural e pontos de sustentação, aí que vai ficar tranquilo para você conseguir dominar
a técnica de aplicação para poder ter resultado até em cliente que não é comprometido, mas precisa entender esse ponto principal aqui, que nem todo volume é gordura, tá? E existem formas específicas de aplicar a criofrequência para ter mais resultado, tanto para o edema, quanto para a gordura localizada, tá claro, pessoal? Bom, aqui é uma live que eu dei, coloquei um pedacinho aqui só para vocês terem uma noção do que a gente faz na avaliação, tá bom? Eu falo muito sobre colágeno estrutural. O que é o colágeno estrutural? A gente percebe, aqui nessa cliente, já um pouquinho do umbigo triste, tá vendo? Então é o seguinte, se você fizer a aplicação normal da criofrequência, muitas vezes a gente vai riscar onde tem volume, tá? Às vezes a pessoa não tem esse conhecimento do que é edema, do que é colágeno estrutural e acha que tudo é gordura e acaba não tendo um resultado tão bom, mesmo que você está com o melhor recurso, né, tecnológico e terapêutico na mão, né, precisa entender realmente o que é esse volume para saber como que você vai tratar. Olha para você ver que a hora que você contrair aqui, ó, e diminuir esse volume, vai refletir no abdômen inferior, tá ok? Esse é o efeito de cinta natural que eu falo tanto, que já está comprovado. Eu viro para a cliente e falo com ela assim, olha, aqui te incomoda. Faz sentido a gente trabalhar o abdômen superior para ter efeito de cinta natural? Essa parte aqui de cima? Fazer essa estruturação? Olha aqui a diferença entre o abdômen dela, ó. Olha que eu falo com ela assim, faz sentido eu trabalhar essa região? Faz sentido? Faz, não faz? Quem vai falar que não faz? Viu, pessoal? Então é o seguinte, não adianta querer avaliar o cliente só levantando a blusa, não. Tem que avaliar o cliente por inteiro, tirar foto das costas do cliente. Eu vou dar algumas estratégias para vocês aqui do que eu uso na avaliação, e tem gente me perguntando como conseguir resultado no colágeno estrutural. Primeiro que vocês têm que entender é o seguinte, quem que trabalha com colágeno estrutural é a monopolar, tá? Então, eu preciso de estar utilizando a monopolar para poder trabalhar o colágeno estrutural. Quando eu fiz essa avaliação aqui, ó, ficou claro para vocês que eu preciso de concentrar a energia aqui no abdômen superior, então eu trabalho pontos de sustentação aqui, é bem assim, um vai e vem assim, ó, tá? Aplicando, levantando todo esse tecido aqui. Então, a gente trabalha aqui no abdômen superior, muitas vezes mais tempo do que do abdômen inferior. E aí, na hora que você faz a avaliação, você tem mais volume no abdômen inferior, mas você acaba trabalhando mais tempo no abdômen superior, entendeu, pessoal? Então, assim, isso aí é para vocês conseguirem mais ou menos entender. É lógico que o ideal, gente, é realmente fazer o curso, porque fazendo o curso vai ter os vídeos, eu tenho toda uma maratona que eu explico como que vocês conseguem resultados incríveis com a criofrequência em 20 minutos, tá? Porque, assim, nos congressos, a gente tinha 20 minutos para poder aplicar a criofrequência para vender um equipamento. E aí, quem aí já me viu nos congressos aí, e viu a equipe e tudo mais, viu os resultados incríveis que a gente tinha, mesmo ali, os médicos tendo aí happy hour e tudo mais, a gente conseguia resultado, tá? Justamente porque a gente tinha essa visão e essa forma mais ampla de aplicação, tá? Não adianta ficar concentrando energia só no que você está vendo de problema, tem que identificar a causa do problema, tá bom? Beleza? Então, aqui, por exemplo, né, se você avaliar essa cliente aqui, isso aqui é um resultado antes e depois, tá? 1 dia, 2 dias e 15 dias depois. Deixa eu tirar esse aqui. Apesar que para vocês não está aparecendo, não. Até bom eu estar acompanhando aqui, mas está tampando para mim. Então, olha aqui, gente. Quando a gente avalia uma cliente dessa aqui, e a gente faz o toque, a gente vê que tem edema, né? A gente já vê que vai dar um resultado muito top, porque edema é mais fácil da gente ter resultado, né? Mas você fala, nossa, mas olha para você ver, essa cliente está muito flácida, vai demorar muito a ter resultado. Mas se você trabalhar esses pontos de sustentação que eu estou falando para você, o que vai acontecer? A gente vai conseguir esses resultados top, tá vendo? Em pouco tempo. Tá? Aqui mesmo foi uma forma de aplicação, tá? Que a gente trabalhou o foco no edema e também na parte de pontos de sustentação, tá ok? Então, assim, você vê que faz uma total diferença quando você domina a tecnologia, não é verdade?
Ó, a Letícia que está falando aqui, que já é aluna, você ganha o curso do Manual Lucrativo, tá, Letícia? E no finalzinho, gente, eu vou dar um spoiler para vocês, tá? Quem ficar até o final fora ganhar o e-book, eu vou estar oferecendo para vocês essas licenças aí que a gente está comentando, as 3, tá? Por um valor assim que eu nunca fiz antes. Então, realmente vale muito a pena ficar até o final para poder participar dessa oferta que está assim incrível, tá bom? Então, vamos lá. Se você pega aqui, ó, tá? Essa cliente aqui também é da mesma forma, tá? Você levantou aqui o tecido, você já consegue identificar que esse volume que tá aqui, ó, não é só a pele que tá flácida, tá? Eu gosto muito de falar com vocês o seguinte, pensa numa pessoa que precisa fazer abdominoplastia, tá? Se o cirurgião plástico vai tirar só derme acima e vai deixar todo aquele outro conteúdo dentro, a gordura dentro, não vai tirar tudo. Então, a gente precisa entender que essa gordura, tá? Que tá faltando colágeno, que tá faltando cimento entre os tijolos, né, como eu dei aqui esse exemplo, ela precisa de ser tratada, não adianta trabalhar só derme acima. Então, quem não está tendo resultado para flacidez é porque está faltando esse entendimento, que pele também inclui a hipoderme. E aí, muitas vezes, não utiliza a monopolar, porque a monopolar vai causar apoptose, tá bom? Mas existe uma forma de você aplicar a criofrequência, que você vai sim ter a apoptose, não tem jeito, tá bom? Mas que você consegue otimizar o resultado para a flacidez. E é justamente em cima desses pontos de sustentação que eu estou falando para vocês, tá bom? Fora outras estratégias também, o que não falta é estratégia para poder aplicar a criofrequência de maneira diferente, tá? Aqui, por exemplo, essa cliente, gente, é uma cliente nova, tá? Que não apresentava muito problema de colagem estrutural, porque novinha, 20 e poucos anos, tá? Então, todo esse volume que vocês viram aqui, ó, era mais edema, não era gordura localizada. Mas o edema, muitas vezes, ele é negligenciado. Muitas pessoas falam assim, meu aparelho é top, porque ele não tira líquido, ele só tira gordura. Gente, o líquido, ele dá uma sensação, né? Que você está igual um balão, né? Muitas vezes você vai para um happy hour e a calça no outro dia não fecha, né? E você ter uma maneira de aplicar a criofrequência para descongestionar e ver que a aplicação, mesmo que você fizer uma aplicação uma vez no mês, dá resultado incrível, é muito bom. E aí, eu sempre falei assim, que a gente sempre teve técnicas de aplicar a criofrequência, né? Antes do Drenacrio, que você aplicava de 4 a 8 no máximo, depois liberava o cliente. Agora não, com o Drenacrio, você fideliza o cliente, que aí você aplica pelo menos uma vez por mês no cliente, porque quem não quer ter essa sensação de ficar sequinho direto, né, pessoal? Tá bom? Então, vamos lá. Agora, quais são os 5 passos para a gente poder fazer uma boa avaliação, tá? Então, primeiro, vocês têm que se preparar, tá bom? Eu sempre falo que o momento da avaliação é o mais importante na clínica, é a melhor forma que vocês têm para criar conexão com o cliente. E a gente está falando muito de conexão, e o que é conexão? O cliente, ele tem que perceber que você tem alguma similaridade com ele, que você quer o melhor para ele. É como se ele pensasse assim, nossa, essa pessoa parece comigo, entendeu? Sabe aquela... É o melhor amigo em 5 minutos, sabe? Parece que você já conhece aquela pessoa. Você cria essa conexão, sabe? Por mais que seja rápido, e muitas vezes você cria esse ponto de conexão com coisas muito simples, que eu explico nesse e-book de gatilhos mentais, tá? Que a gente divide em alguns passos, não são só esses passos que eu vou estar falando para você lá, mas lá no e-book acho que tem mais de 10 passos, e esses primeiros passos para criar conexão são os principais, e às vezes você vai ali, tá? E fala colocou o ar-condicionado bem gelado, por exemplo, tá? Aí a cliente chegou, tá ali, vai tirar a roupa para poder fazer uma avaliação, e aí você fala assim, tá frio, né? Diminui o ar, ela realmente está frio. Então, assim, são coisas desse tipo que muitas vezes o cliente percebe, ela preocupa comigo, falar o nome do cliente, entendeu? São detalhes muito simples que fazem toda a diferença,
tá bom? Outra coisa, foto de antes e depois, ficha de avaliação, tudo tem que estar preparado na hora da avaliação. Isso mostra organização, otimiza tempo, tá bom? E você gasta todo o seu tempo de aplicação. Antes eu gastava na média de 1 hora para fazer a aplicação, 1h20. Hoje a gente consegue fazer avaliação criando conexão com o cliente e dentro de metodologia em 30 minutos tranquilamente, tá bom? Então, assim, a avaliação ela tem que ser feita na frente do espelho, tem que tirar a foto das costas do cliente, tá bom? Tem que ter o espelho de rosto para estar avaliando o cliente na hora de indicar o tratamento facial também. E aí muita gente negligencia essa questão do espelho, gente, e é um passo que eu já vi pessoas falando assim, nossa, Andréia, só de eu tirar a foto do cliente, ele já fecha 2 regiões. Porque a hora que você tira a foto das costas do cliente, ele nunca nem se viu de costas daquele jeito. Aí ele consegue entender, até baseado do ponto de vista de harmonização, como é importante ele fazer o intercostal também, né? E não só o abdômen flanco que todo mundo quer trabalhar. Se você trabalhar só abdômen flanco, na maioria dos clientes, eles vão ficar com a aparência de triângulo invertido, que é uma aparência meio que masculina, né? Então, a gente precisa de entender tudo isso, entender que todos esses passos, eles são primordiais, é o básico para você realmente conseguir fazer uma boa avaliação, tá bom? E ter uma equipe conectada, pessoal. O que eu falo de uma equipe conectada? Quando você tem uma recepcionista, quando você tem a aplicadora e tem mais de uma pessoa na clínica, fica muito complicado de fazer o acompanhamento do cliente quando tudo isso que eu estou falando para vocês fica muito solto, né? Então, por exemplo, a gente está falando de criofrequência, eu já falei vários benefícios aqui. Agora, quando você tem um folder, um vídeo de sala de espera, algo explicando bem o benefício, o cliente está perguntando, e aí a recepcionista ela já consegue explicar sobre o benefício, quem está aplicando consegue explicar sobre o benefício, fica todo mundo falando a mesma língua, tá? E por isso que é tão importante a gente parar e de se preparar para estar fazendo a avaliação, tá bom? Então, desde quem está fazendo avaliação ou quem está aplicando, tem que estar todo mundo falando a mesma língua, que é o quê? Né? É a língua em cima dos benefícios e em cima do que o cliente realmente precisa. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. 4º pilar. Está acabando os pilares, tá bom? Depois a gente vai ali para as técnicas de aplicação, que eu acho que está todo mundo querendo saber mais também, muita coisa sobre aplicação também, né? Essas técnicas que eu estou explicando para vocês aí, né? Essas maneiras novas de aplicar a criofrequência. O 4º pilar, ter protocolos que vão se te diferenciar da concorrência. Então, tá. O que eu falo para vocês, pessoal? Você aplica a criofrequência de maneira diferente? Aplico. Eu tenho um resultado completamente diferente do meu concorrente. Mas se a sua forma de avaliar, a sua forma de abordar e o nome que você está utilizando é a mesma coisa, então você concorda comigo que vai ser muito difícil o seu cliente te diferenciar? Então, essa diferenciação, ela não pode ser só no nome da técnica e aplicando tudo igual, sem você... Não adianta você dar um monte de nome diferente de técnica de aplicação, sempre que é a mesma técnica, só para enganar o cliente, né, vamos dizer assim, e não adianta também você aplicar de várias formas diferentes e falar que tudo é criofrequência, entendeu? Você não vai se diferenciar da criofrequência na concorrência dessa forma, tá? E aí eu coloquei esse exemplo aqui do Mar Azul e do Mar Vermelho, que quem já leu esse livro aqui, né, e já conseguiu entender e já está mais ligado em estratégia de marketing, né? A gente tem que sair um pouco fora do que todo mundo está fazendo. Quantas pessoas você conhece hoje, tá? Que falam da criofrequência, tá? Mas utilizando outros nomes. Falam do benefício da criofrequência, mas utilizando outros nomes. A gente tem vários profissionais fazendo. E mesmo assim, gente, eles ainda estão no Mar Azul. A maioria faz o que todo mundo faz, entendeu? Aperta botão e fala que está vendendo criofrequência. Depois reclama que não está conseguindo encher a agenda, que a agenda está vazia, entendeu? E tudo mais, porque está no Mar Vermelho. Então, a gente precisa modificar essa estratégia, a gente precisa ir para o Mar Azul. E como é que a gente vai para o Mar Azul? A gente tem que criar os próprios protocolos, ou então a gente tem que investir, como eu falei para vocês, nesses protocolos que já são testados e aprovados e são registrados também, tá bom? Aí depois, no finalzinho, eu vou estar falando mais para vocês sobre eles. Então, aqui, se você oferece criofrequência tem um monte de lugar.
Tem criofrequência de outras marcas, como a gente já conversou, que até não tem a mesma tecnologia, que não tem os mesmos benefícios, mas o cliente, ele não é obrigado a saber disso. E muitas vezes, se você falou criofrequência, ele vai em outro lugar, quer fazer onde está mais barato, muitas vezes. Né? Então, o que você precisa fazer? Entender, criar conexão com o seu cliente e ter toda essa estratégia de marketing, tá? E da jornada do cliente com esse foco no benefício. E tudo isso tem que virar nome, pessoal. Tem que virar nome. Tá? Não adianta você usar criofrequência e fazer de vários jeitos diferentes que o seu resultado financeiro não vai ser igual. Deu para entender? Tá? Então, aqui, com o DrenaCrio, com o CrioFocus e com o CrioLifting, são 3 protocolos licenciados, tá? Da Sublime Med, que já estão fazendo muito sucesso. Quem que está aí no chat, me conta aí que já tem alguma dessas licenças aí. Daniela... Para quem não tem o curso, Sara, para ganhar o manual lucrativo, você tem a opção de comprar o manual lucrativo também, tá? Quem não é cliente da Sublime Med, eu sempre ajudo, tá? Com conteúdo gratuito, isso não vai ser diferente. Eu vou estar dando o e-book dos gatilhos mentais. Mas quem é cliente, eu prometi que ia dar um curso hoje a mais para poder completar tudo isso que eu estou falando, tá bom? Então, olha aqui, pessoal. DrenaCrio, CrioFocus e CrioLifting. O que é o DrenaCrio? Tá? A gente sempre fala assim, já imaginou aplicar a criofrequência em menos de 1 hora e ter resultados até em clientes não comprometidos? Aí todo mundo, não, nossa, isso seria fantástico, né? É o DrenaCrio, ele vai ter foco no edema, você vai conseguir fidelizar o cliente. Quando a gente fala de licenciamento, quando a gente fala de entrar nas licenças, a gente inicia com o DrenaCrio. Então, muitas vezes o cliente ele tem uma papadinha assim, sabe? E você está fazendo a criofrequência no rosto, não está vendo resultado, e aí você percebe que se trabalhar de maneira sistêmica, até aqui diminui, tá? Muitas vezes você está trabalhando de maneira sistêmica e os lugares que você não aplica, ele também diminui, porque ele age de maneira sistêmica. Então, assim, mesmo eu não tendo muito edema, eu fui beneficiada muito com o resultado. Eu fiquei viciada aí no DrenaCrio. E quem aqui já é licenciada pode me contar aqui no chat, me falar o que os clientes acham do DrenaCrio, tá bom? Para servir aí para quem está chegando agora. O CrioFocus, a gente já fala assim, qual que é o benefício do CrioFocus? Né? 3 passos para acabar com a gordura localizada e ter efeito de cinta natural. Então, assim, qual que é a melhor forma de aplicar a criofrequência e o Raimifu, André, para ter mais resultado para a gordura localizada? Tá? Igual eu tive aqui no início uma pessoa que falou comigo aqui que o cliente queria fazer lipo, né? Eu nunca tiro de cabeça alguém que quer fazer cirurgia, pessoal. Se a pessoa quer fazer cirurgia, né, nenhum tratamento estético vai dar um resultado cirúrgico, né? Então, assim, a gente consegue, sim, resultados incríveis, sensacionais, mas aquela pessoa, eu falo muito que a gente, na avaliação, a gente precisa alinhar a expectativa, tá? Então, o cliente que tem uma expectativa não realista, tá? Esse cliente, ele vai te dar problema no futuro, então é melhor você alinhar com ele as expectativas. Qual que é a expectativa do CrioFocus? Posso mostrar para vocês no finalzinho aqui, a gente tem excelentes resultados, muito bons resultados, que parece realmente que a pessoa fez lipo, que chapou a barriga, tá? Mas por quê? A pessoa fez dieta, fez exercício, e muitas vezes a pessoa tá ali querendo fazer lipo justamente porque tá querendo pegar atalho, tá? Então, assim, não sou contra a cirurgia plástica, mas quem realmente quer ter certeza que vai tirar todo o tecido, vai lá, faz a cirurgia. Mas a gente sabe que muita cirurgia pode ter intercorrência, pode ter fibrose, pode ter isso. Qual que é o público-alvo aqui? Tá? São pessoas que muitas vezes até já fizeram cirurgia, viram que não é milagre mesmo sem cirurgia, e outras pessoas que não querem fazer cirurgia, mas querem um melhor resultado para a gordura localizada e estão comprometidos. Aí você tem o CrioFocus para eles. E o que é o CrioLifting? É a melhor maneira de você aplicar a criofrequência no rosto. A gente tem ali 6 esquemas, que é tipo o cara crachá, que a gente consegue identificar quais são os pontos principais para você poder trabalhar em cada cliente, para você ter o melhor resultado, que eu falo que é o rejuvenescimento tridimensional, tá bom? Então, todos esses protocolos aqui, gente, não é uma forma de aplicar. Você tem vários esquemas, tá, de aplicação. Então, não sei de cor quantos esquemas tem, depois eu dou uma olhadinha aqui no finalzinho, tá? Mas eu acho que o CrioLifting são 6, o CrioFocus são uns 8 esquemas e o DrenaCrio acho que são 3 esquemas,
tá? E aí você vai identificar de acordo com o biotipo, de acordo com o esquema que é proposto para cada pessoa, como é o caso do criolifting, por exemplo, né? Tem pessoas que têm mais prioridade para pescoço, outros para canto de boca, aí vocês vão estar identificando, e ali no esquema vai ter exatamente o tempo e a maneira que você vai aplicar de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, não é aquela receita de bolo única para todo mundo. Você tem essa personalização, o que eu acho que é muito importante aí, tá? Né? Na aplicação, tá bom? E o que vai diferenciar, gente? Quando você fala assim, olha, eu sou uma licenciada, eu tenho DrenaCrio, que é uma maneira diferente de aplicar, né, a criofrequência, tem resultado sistêmico, meu nome está aqui no site, tal. E aí, você não está falando de criofrequência, está falando de um benefício, é como eu falei para vocês, é como se fosse outro equipamento, é uma outra estratégia, né? Então, é completamente diferente de você vender equipamento, vender tecnologia para o seu cliente, tá? Fica muito mais fácil. Sem falar que todos esses protocolos aqui, por serem registrados, você tem preço mínimo, né? Então, você não vai ter outra licenciada cobrando mais barato. Então, a gente se une justamente porque são profissionais leais que precisam de estratégias para poder estar aí aumentando o seu faturamento e otimizando seus resultados com a criofrequência. Tá bom, pessoal? E o quinto pilar, é o último, é o marketing com foco no benefício. Então, eu já falei muito sobre o benefício, mas o grande diferencial desse pilar aqui, gente, é a gente conseguir mostrar esse benefício para o cliente através dos folders, dos vídeos de sala de espera, e tudo isso nos licenciamentos a gente já tem padrão, tá bom? No finalzinho também, se vocês quiserem, mostro para vocês os vídeos, os folders que a gente tem aqui disponível, que justamente, tá? A gente consegue mostrar para o cliente qual que é o benefício em cima de cada licença, tá bom? E aí, gente, eu sei o tanto que é difícil fazer isso, né? Eu preciso de ter alta tecnologia, eu preciso de dominar os protocolos oficiais, eu preciso dominar a avaliação, eu preciso criar os meus próprios protocolos, eu preciso de ter uma equipe de marketing, porque eu preciso dos posts, dos vídeos de salas de espera, eu preciso dos folders, né? E tudo mais, e toda essa estratégia é muita coisa, Andréia. Realmente, esses 5 pilares aí é muito difícil. Eu mesmo, gente, para sair a primeira licença, foram 8 meses, tá? E isso ainda contando com a ajuda ainda da Priscila, do Daibes. Então, assim, eu parei literalmente tudo que eu estava fazendo só para dedicar para o projeto de reinventar a criofrequência e conseguir entregar isso para vocês pronto, mas justamente testado e comprovado, tá bom? Então, vamos lá. Então, para mim poder desenvolver isso aqui, como eu falei para vocês, eu precisei da Priscila Long, tá? A Priscila Long, ela foi a minha aluna, ela já era professora, já dava aula, já trabalhava na faculdade, já trabalhava com a criofrequência, mas ela via essa necessidade de entender mais sobre a tecnologia, e isso que faz uma diferença muito grande nos profissionais. Então, ela já tinha resultados muito bons, tá? E quando ela veio aqui e fez o treinamento oficial comigo, ela na próxima vez, ela falou assim, Andréia, eu preciso te contar o raciocínio clínico que eu tive, porque os meus resultados estão incríveis, assim. Aí, na época, eu falei assim, em cima de edema, não sei, tal, e eu estava muito focada no CrioFocus, no CrioLift. Mas eu confesso para vocês que a hora que eu vi o DrenaCrio, eu fiquei apaixonada. Porque por mais que eu tinha consciência que o edema dava volume, a Priscila me deu uma aula, uma pós-graduação de edema. Então, assim, aí mudou completamente. Eu não consigo mais olhar para o cliente da mesma forma depois das aulas que eu tive com ela e da mesma forma vai acontecer com vocês, tá bom? Realmente, assim, é a maneira mais fácil de você fidelizar o cliente, porque o edema, ele não depende, né? Ele depende de uma série de coisas e muitas vezes o cliente não tem consciência disso. Então, se você fala assim, gordura localizada, vou fazer dieta, vou fazer exercício, mas e o edema? Muitas vezes você faz dieta, faz exercício e ainda tem esses volumes, né? Que é o edema que com o DrenaCrio a gente consegue trabalhar muito, muito bem. E como é uma tecnologia que trabalha gordura localizada e colágeno, o efeito colateral vai ser justamente a gente trabalhar a gordura localizada e colágeno, mas com foco no edema.
Já o Daibs, gente, ele é um médico e ele que me abriu essa questão assim de metodologia, porque eu era muito em cima de raciocínio clínico avançado. Eu queria ensinar para as pessoas a ter raciocínio clínico avançado e continuo com isso até hoje. Mas eu sei que isso demora muito tempo. E para você conseguir realmente ter resultados incríveis financeiros, você precisa de contratar uma pessoa, tá? Que vai poder entregar um benefício que uma pessoa demora muitos anos para poder ter. E aí a gente consegue isso em cima de metodologia. Então, quando você tem metodologia e esses esquemas testados, eu posso afirmar para vocês que a gente coloca meio que numa forma. Os profissionais têm muita experiência prática com equipamento, as pessoas que estão começando agora, os resultados são muito parecidos quando tá aplicados com as técnicas que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Gente, eu prometo para vocês que todas essas dúvidas que estão aqui no chat eu vou responder, tá bom? E aí, a oportunidade que eu falei para vocês que eu tenho aqui para esse webinário, que eu nunca fiz isso antes, tá? É de ter as 3 licenças numa única compra, né? Vamos dizer assim, né? Eu tenho antes como que funcionava, tá? Você primeiro fazia licença no DrenaCrio e as outras licenças você comprava por 790, tá? Agora aqui não, tá? Aqui eu coloquei as 3 licenças de uma vez para vocês poderem realmente abafarem com os resultados e terem essa oportunidade de avaliar com todas as licenças juntas, que aí fica muito mais fácil, né? Fica tipo o cara crachá, como eu falei para vocês, né? Você vai identificar o que o cliente quer, vai escolher qual que é o benefício em cima de cada licença, a partir dali escolher os esquemas e aplicar da forma que foi indicada. É muito simples, tá? Muito fácil, e tem toda a metodologia de avaliação, e como tudo está em cima tudo está em cima de benefício, fica muito mais fácil de eu estar explicando para vocês, tá bom? Então, Reinvent Master é as 3 licenças junto, o CrioFocus, o CrioLift e o DrenaCrio, que se vocês fossem adquirir, né, até ontem era 2.570, somando as 3 licenças, tá? Mas eu coloquei aqui, dentro das licenças, não é só os protocolos, porque eu falei para vocês os outros pilares, né? Que a gente precisa de dominar os protocolos oficiais, então eu incluí aqui, tá? O START, incluí aqui também a técnica de avaliação para as vendas e a técnica de metodologia de avaliação, tá tudo incluso aqui, tá? E o kit de marketing de todos os protocolos. Que kit que é esse? É folder, é vídeo de sala de espera, tá? Postagens também que a gente tem, então tem bastante coisa, o teu nome que fica destacado no site, tá? O direito de usar a marca que está registrada, enfim, tá? Então, você vai economizar R$ 1.560, tá bom? Mas o que eu vou fazer hoje? Eu falei para vocês que hoje eu estou empolgada, então eu vou fazer uma condição para vocês que estão me ouvindo aqui até agora, tá bom? Para vocês não ficarem até agora escutando tudo isso sem poder colocar realmente em prática com todas as ferramentas, sem faltar nenhuma, tá bom? Então, eu vou dar para vocês mais R$ 1.000 de desconto como um presente e ainda vou melhorar ainda mais essa oferta. Como que eu vou melhorar, gente? A gente sabe que os conteúdos gravados, eles são muito interessantes, porque para quem está ansioso, então, já entra logo, já assiste às aulas e já consegue colocar em prática. Mas aí a gente tem as mentorias, que são 12 mentorias, que é com esse foco de dominar os protocolos oficiais, 12 mentorias para a gente poder tirar todas as dúvidas, tá? Sempre é comigo ou com a Priscila, tá? Essas mentorias aí. E 3 encontros ao vivo pelo Zoom, onde a gente vai dominar essas técnicas de avaliação, tá bom? Então, essas reuniões ou é comigo ou é com a Priscila, a gente dividiu aí os conteúdos, porque eu falo muito sobre a parte de vendas hoje, e ela muito mais na parte da avaliação, a gente se completa muito. Hoje eu estou muito mais nessa parte business, né? Que eu falo assim, que eu tenho essa ansiedade de ver as pessoas ganhando dinheiro, né? E quem aqui é que me conta aqui no site, no chat aqui, que não quer ganhar dinheiro? Ou aqui o pessoal montou não só uma clínica de estética, montou ONG, só quer ver o cliente feliz, mas não quer ganhar dinheiro, né? Então, eu fico nessa sede de realmente ver vocês crescerem, contribuir muito, né, com os resultados dos clientes, mas também crescer bastante
financeiramente, tá? Então, eu fico muito nessas estratégias de marketing, de ganhar dinheiro, e a Priscila muito nessa parte de como aplicar, como avaliar, tá bom? Mas tanto comigo quanto com ela, vocês conseguem tirar ótimos ensinamentos. Eu falo que a Priscila me ensinou muito sobre a parte de avaliação com outro foco, né, fidelização, e aí a gente troca bastante figurinha, e todo esse conteúdo vocês vão ter, tá bom? Tanto gravado quanto nas mentorias ao vivo. Essa imersão prática, ela realmente são 2 dias inteiros que eu coloquei aqui para você. Quando é só o Drena Crio, tá? É um dia só. Mas agora, que são as 3 licenças, então são 2 dias. Então, fora o conteúdo que está gravado, por tópico, por movimento, tudo certinho, vocês vão ter ao vivo a Priscila explicando para vocês, prática mesmo, tá bom? Então, é para ninguém ficar com dúvida, vou estar dando isso para vocês de bônus, para essa turma que está aqui, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, né, que eu vou estar dando o mais presente. Olha aqui, ficou quanto de bônus? 5.954 de bônus que eu dei para vocês aqui hoje, tá bom? Realmente eu nunca fiz isso antes. O valor final das 3 licenças ficou R$ 997. Eu tenho certeza que muita gente aqui que me conhece sabe que eu nunca fiz esse preço para as 3 licenças, tá? Inclusive, vai ter ex-aluna que vai falar assim, ai, André, eu comprei bem mais caro, mas não tem importância, porque eu tenho certeza que você já ganhou muito dinheiro em cima disso. Eu quero dar oportunidade para novos profissionais realmente conseguirem, tá? Entrar para esse time de profissionais leais, que consegue ter estratégias para poder ter o cliente satisfeito e ganhar muito dinheiro com isso, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, coloquei também 30 dias de garantia incondicional. Então, vamos lá. Ah, Andréia, não sei se isso vai dar certo comigo, porque, não sei se eu vou aprender, não sei se eu vou gostar, não sei se tudo isso que você está falando vai dar certo. Você tem 30 dias de garantia incondicional. Você já imaginou o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando que vocês podem comprar, assistir os cursos, colocar em prática. Não gostou? Tudo que eu estou falando não fez sentido para vocês? Entendeu? Então, pede o dinheiro de volta, não tem problema, tá? Porque eu falo para vocês que não teve ninguém que viu o conteúdo e que colocou essas estratégias em prática que pediu dinheiro de volta, tá? Então, por isso que eu sempre reforço. Eu preciso que vocês fiquem satisfeitos. Então, essa garantia ela é incondicional. Eu nem vou perguntar para vocês o porquê. Pode pedir o dinheiro de volta. Quando vocês são licenciadas, vocês fazem a questão de usar o nome Drena Crio, Crio Focus, Crio Lift, tá? Até porque não vai ter ninguém utilizando esses nomes com preço abaixo do mercado. Então, isso para quem está começando agora em técnicas de venda, é como se fosse uma muleta, né? Eu não posso dar desconto porque eu sou uma licenciada, né? O valor mínimo, por exemplo, do Crio Focus, do Crio Lifting, né? São 4 sessões, cada sessão é R$350. O valor mínimo do Drena Crio é R$250. Então, assim, são preços baixos? São, mas é o mínimo, tá? Tem várias pessoas que cobram muito mais, mas muitas pessoas têm essa dificuldade de colocar o preço, e isso no primeiro mês ajuda bastante. Depois, com certeza, né, que eu falo que eu não quero só muleta, não, eu quero que vocês criem asas, né? E aí fazer parte desse time, ver o nome de vocês destacado no site, vocês conquistarem todas as estrelinhas, conseguirem ter destaque e tudo mais, tudo isso é muito motivador, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem grupo de WhatsApp exclusivo, também tem o grupo de Telegram exclusivo. No grupo de WhatsApp, quem tira as dúvidas é a Priscila Long, no Telegram já sou eu que tiro as dúvidas, tá bom? Mas tanto eu quanto a Priscila, a gente precisa, assim, entender todas as dúvidas que vocês têm, principalmente das mentorias, é onde a gente tira as maiores dúvidas, tá? Normalmente o prazo de resposta é 24 horas que a gente pede, né? Porque a gente tem uma equipe que responde, mas normalmente a gente responde até antes, tá, pessoal? Então, assim, quem é aluno aqui pode falar da nossa assistência, que fora as mentorias, fora as imersões ao vivo, tá? Também tem esse acompanhamento pelos grupos de WhatsApp, pelo canal exclusivo das licenciadas, que a gente faz questão que as dúvidas sejam esclarecidas da melhor forma possível, tá bom? Eu mesmo, semana passada,
eu vi que uma licenciada estava com uma dúvida de como que aplica no peitoral masculino. E aí eu desenhei como que aplica, né, simulando na canetinha, e no outro dia eu estava com a criofrequência e eu fiz o vídeo mostrando como que aplicava. Então, assim, a gente não mede esforço para estar tirando as dúvidas de vocês, mesmo que não está dentro das estratégias que a gente já tinha preparado, que sai um pouco fora, como é o caso desse aí do peitoral masculino, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, mais um testemunho para vocês poderem ver. O que não falta aqui, gente, é testemunho. E vou dar uma olhadinha aqui nas dúvidas de vocês, tá bom? Pri, vou te falar a verdade que eu tinha um pouco de preconceito com o curso online. Mas esse curso do Drena Crio, eu já tinha feito o outro, né? O Start, que é o de entrada, que hoje é o Start, né? Antes era outro nome. E aí, assim, quando eu comprei, que eu olhei aquela quantidade de aulas, na hora eu falei assim, puxa, e assim, e olhando também o que vocês colocaram, né, de tópico de cada aula ali, o que teria, que não só a gente aprenderia o método, mas a gente aprenderia sobre fisiologia, sobre a máquina, sobre marketing, que eu mais adorei, né, sobre vendas, como vender, e a questão das mentorias, que assim, eu sou apaixonada, porque é uma troca muito grande, porque uma coisa é eu estar falando com você, né, mas lá na mentoria a gente tem a possibilidade de conversar com várias licenciadas, trocar experiências, a gente se sente assim, bastante acolhida. Eu sou suspeita em dizer que é a parte do curso que eu mais gosto, são as mentorias. Ô, gente, estou aqui lendo os comentários, tá? Para poder tirar a dúvida de vocês. Eu realmente eu me emociono sempre quando eu vejo os alunos aqui mostrando e dando testemunho, né, dos resultados que tiveram. Então, estou acompanhando aqui o Thiago, Marilei, que foi uma das primeiras, a Marilei foi uma das primeiras licenciadas, foi da primeira turma do Drena Crio, quando só tinha o Drena Crio, né, Marilei? E ela foi uma que com menos de 30 dias já quis adquirir as outras licenças e está aqui dando o testemunho que realmente ela aumentou mais de 3 vezes aqui o faturamento, tá? Então, realmente, gente, eu fico muito, muito feliz aqui com o testemunho de todo mundo, são vários aqui, e quero agradecer a todos, tá bom? Agora, vamos lá, para quem recapitulando aqui, tá bom? Depois eu vou tirar as dúvidas aqui de aplicação, que teve gente me perguntando sobre flacidez, sobre ponto de sustentação, eu vou estar respondendo aqui para vocês, tá? Mas tem gente aqui perguntando também sobre os bônus e as condições, eu vou recapitular aqui para vocês. Então, deu aqui 5.957 de bônus, que eu dei para vocês o desconto, né, que é de 2.570 por R$ 997. Então, fora, se você fosse comprar as 3 licenças hoje, você ia pagar R$ 2.570. Eu incluí vários bônus fora as licenças, tá? Por isso que deu esse valor aqui de bônus, porque, como eu falei para vocês, não adianta só aplicar de maneira diferente, também tem que ter toda essa parte da avaliação, tem que ter toda essa parte de marketing, tá bom? Todos esses pilares que eu expliquei para vocês no início, eles estão incluídos aqui, tá bom? Não vai faltar nenhum, tá? E ainda dividido de 12 vezes de 97,14, gente, R$ 97 por mês é muito simbólico, né? Com a garantia incondicional de 30 dias, tá? Mas atenção, são 20 vagas só, tá? Então, aqui, ó, tem mais de 70 pessoas, né? Então, 20 vagas é bem pouquinho. Por que a gente coloca 20 vagas? Justamente por causa das imersões que são ao vivo, tá? Que a gente precisa de dar atenção para todo mundo. Então, realmente, acabou o número de 20, acabou as 20 vagas, não chega até o dia 19, tá? Então, ou é até o dia 19, até meia-noite, ou então as 20 vagas, porque aí a gente já inicia aí com as imersões e com as datas, e aí não tem como esperar mais, tá bom, pessoal? Vou passar aqui, ó, aqui são os videozinhos, ó, do CrioFocus, do CrioLifting, com animação, tá vendo? Mostrando todos os passos, como que age, tá? Aqui a gente tem o vídeo do CrioLifting, tá?
explicando todos os passos também, tá? Os resultados com foco no rejuvenescimento tridimensional, tá bom? Eu adoro esse gráfico aqui, que mostra o lifting imediato, progressivo e duradouro, né? E, enfim, esse protocolo ele ficou até muito conhecido por causa daquela Fernanda Souza, né? Que aí ela reduziu bastante, assim, trabalhando esse remodelamento, né? É justamente isso que a gente faz, mas dentro desses esquemas que foram testados. E aqui um videozinho do DrenaCrio. O áudio aqui. Eu não vou passar tudo não, mas se vocês quiserem eu posso estar colocando lá no grupo para vocês verem, tá? Fora isso, vamos lá. Usou todos esses benefícios, folder, vídeo de sala de espera, né, os posts que a gente tem, aí você é onde você vai ver se o que o cliente quer está dentro dos benefícios que você tem a oferecer, tipo cara crachá mesmo, tá? Então, o DrenaCrio, como eu falei, ele é com foco no edema, a gente olha toda essa questão da harmonia, né, corporal. Aqui são algumas fotos de resultado, tá vendo? Isso aqui mesmo é um resultado de uma única sessão de DrenaCrio. Olha aqui para vocês verem, ó. E aí você faz no corpo, o pezinho da pessoa diminui, né? Isso aqui mesmo era uma cliente que tinha dor nas pernas, uma das voluntárias, e olha o tanto que o pé dela reduziu bastante. Essa aqui sou eu, tá? Dá para ver aqui, olha, o tamanho da prega, tá vendo? Que em termos de gordura não diminuiu tanto, mas olha o tanto que secou. É impressionante, eu realmente, assim, eu fico muito animada com o DrenaCrio, os resultados são bem interessantes. Aqui é uma foto de antes e depois, de 2017 para 2019, para exemplificar essa questão da fidelização, né, que a gente fala tanto com o cliente, dando exemplo aqui do DrenaCrio por um homem, que a gente utiliza nas nossas aulas. O CrioLifting já é esse rejuvenescimento tridimensional, né, com foco nesse remodelamento em 3 dimensões, trabalhando esses pilares e esses pontos de sustentação, principalmente canto de boca, tá vendo? A gente trabalha literalmente esses pontos. O que a gente fala no treinamento oficial, né? A gente já tinha aquela passada de efeito de bichectomia, mas isso afina o rosto, e nem todo mundo quer afinar o rosto. Então, esses pilares de sustentação é interessantíssimo para quem tem um rosto, por exemplo, fino igual o meu, não quer diminuir o rosto, mas que precisa de sustentar, tá beleza? Né? Canto de boca, sobrancelha e tudo mais. Esse aqui são os pontos de sustentação, pessoal, ó. Tá? Do rosto, ó. Beleza? São os pontos de sustentação, os pilares que eu falei para vocês, tá? E todos os movimentos obrigatórios que a gente faz no CrioLifting. É lógico que vão ter mais movimentos de acordo com cada demanda de cada cliente, de cada prioridade, né? Eu falo assim, que sempre o cliente fala assim, o que você precisa, né? Qual que é a sua prioridade? O cliente quer tudo ao mesmo tempo. Mas dentro do CrioLifting, por exemplo, a gente definiu uma prioridade e nos tempos opcionais a gente trabalha a segunda prioridade. E trabalha 50 minutos só na face, fazendo esse remodelamento tridimensional. Me conta aqui no chat, quem que tem dificuldade no rosto? Eu vejo muita gente, depois do CrioLifting, ficar muito tranquilo na aplicação da criofrequência, e antes não conseguia um resultado bom. Então, assim, às vezes esses detalhezinhos, tá vendo? De saber exatamente quais os movimentos que você vai fazer para sustentar, para desenhar o rosto, e qual que é o tempo certo para cada prioridade. Eu sei que, para mim, isso às vezes é muito fácil por causa dos anos de experiência que eu tenho para criofrequência, mas quem está começando com a tecnologia agora, ter todas essas informações e ainda testada, porque cada protocolo desse a gente testou em mais de 70 pessoas, para poder realmente, se a gente falar que tem que ficar 4 minutos, é 4 minutos, tem que ficar 2 minutos, é 2 minutos. Não precisa inventar moda, toda licenciada aplica certinho, igualzinho, tá bom? O CrioFocus, como eu falei, é 3 passos, então a gente aplica primeiro a criofrequência, depois Remifui, depois criofrequência de novo, tá? E tem moldes, tá? Todos esses moldes a gente faz mais ou menos, né, o tamanho de uma área de A4, mas é de acordo com a área que é trabalhada. Então, por exemplo, o molde 6, né, vai trabalhar essa gordura subglútea, e a gente vai ter 2 esquemas para o mesmo molde, um que é da gordura compacta e outro não, que é com mais prioridade de flacidez. Então, assim, o tempo certinho, onde que você tem que ficar em cada parte, tudo certinho, tá? Vocês não vão precisar ficar gastando mente com isso, vão gastar tempo só com a parte de conexão e de venda com o cliente, que essa parte de teste de resultado a gente já fez para vocês, é só vocês seguirem o passo a passo, tá? Isso aqui é um resultado, por exemplo, de CrioFocus, tá bom?
E, como eu falei para vocês, pegou o material de marketing e escolheu qual que vai ser o protocolo que você vai utilizar, identificou qual que é o esquema dentro de cada protocolo e seguiu o passo a passo. Não tem erro, é muito simples essa parte da aplicação. Quem tinha dúvida em relação ao resultado, esse aí foi a melhor forma que eu consegui para poder passar para vocês toda a minha experiência com a criofrequência. Para quem queria entender quais são os movimentos do Drenacrio, olha, para você ver, a gente aplica tudo, começa aqui, tá vendo? Aplica abdômen, aplica nas costas, interno de coxa, então é um banho de criofrequência, os clientes adoram, gostam bastante mesmo, tá? Ó, teve uma pessoa que perguntou, o curso é vitalício? Boa pergunta, tá, Mona Lisa? A licença, ela tem 1 ano, tá bom? De validade. Depois ela é renovada de acordo com... Todo mundo renova, na verdade. Né? Todo mundo que utilizou o nome Drenacrio quer continuar usando o nome Drenacrio, tá bom? Então, assim, essa licença ela pode ser renovada, tem uma taxa simbólica, que é para você ter todo esse apoio de material de marketing que a gente renova sempre, tá bom? Mas é 1 ano de acesso total, tá? A todo o material e mais as mentorias também que eu falei para vocês, tá bom? Quem mais? Quem tem vitiligo pode trabalhar papado? Vitiligo, tá? Eu até tenho vitiligo, tá? Mas, e não tem problema nenhum, porque o vitiligo você tem uma ausência na produção de melanina em algumas regiões, tá? Como a gente não vai trabalhar essa parte da melanina, então você pode trabalhar, ninguém perguntou aqui, né? Mas, por exemplo, quem tem melasma pode trabalhar com frequência? Pode. Quem tem vitiligo também pode, tá bom? Então, quem tem hipercromia, tá? Ou hipocromia pode também, tá bom? Aqui, ó, tenho receio de perder volume em rosto magros, mas com pequeno... É justamente, Daniela, no que eu falei para você. Se você trabalhar pilares de sustentação, você vai trabalhar o remodelamento facial, dando volume no local certo. É sucesso garantido, é muito, é uma delícia, você não tem noção. Ó, vou até voltar para você poder tirar foto dos movimentos, tá bom? Mas nada substitui o curso, porque além de assistir os vídeos, você vai ter a aula de como aplicar, tem a gravação, tem o acompanhamento, tem as mentorias, tem o vídeo de sala de espera. Então, muitas vezes, não é só saber aplicar e ter resultado. Para você dobrar o faturamento com a criofrequência, você precisa de mais estratégia, que é o que está incluído aqui na oferta para vocês, tá bom, pessoal? Então, acho que eu respondi tudo, né? Sim. Respondi tudo. Aqui, ó, o nome de vocês fica destacado no site, bonitinho, tá bom? Então, realmente, vamos participar aí desse movimento, desses profissionais que são leais com os clientes, porque muitas vezes você fica assim, mas eu faço direitinho, eu sou leal, eu sou isso, aquilo, mas está tendo dificuldade, né? Então, muitas vezes você se juntar com outros profissionais que pensam da mesma forma que você é muito gostoso, é muito motivador, tá? E isso tudo em cima de nome de pessoa. Então, se você está assistindo e trabalha numa clínica, vai estar destacado o teu nome e o nome da clínica, tá bom? Porque a licença é por nome, é a pessoa que é licenciada e não a clínica. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito, é que é a pessoa que faz conexão com outras pessoas. Então, é o nome de vocês que fica destacado aqui no site, tá bom, pessoal? Tá? Então, oferta até dia 19, então 20 vagas, e vou deixar aqui nessa tela. E quero agradecer, gente, a presença de todo mundo, viu? Gratidão por todas as mensagens que eu recebi aqui, de elogio, tá? Quero pedir desculpa se ficou alguma mensagem sem responder, coloca lá no grupo, eu vou deixar aberto amanhã para vocês poderem tirar todas as dúvidas também, tá? Acho que deu para vocês perceberem que eu não poupei informação, o que eu puder passar para vocês de informação, eu sempre vou passar, tá bom, pessoal? Muito obrigada, viu? Um grande abraço. Tchauzinho.